Bom dia, amados! É com imenso prazer que eu trago até vocês a minha gravação, a primeira gravação de muitas que faremos, né? No nosso canal, no canal da professora Kelly, ajudando vocês em casa a tirar as dificuldades sobre as atividades que nós estamos enviando para vocês através do Colégio Herência Brito, tá? Eu sou professora Kelly, professora de língua portuguesa, certo? E eu espero poder estar ajudando a todos nesse momento. Um momento difícil da gente, um momento inusitado, que nunca na vida pensamos em passar, né? Mas que estamos nele agora e temos que enfrentar com coragem e com responsabilidade. Então, né, pensando em vocês, pensando em como eu poderia chegar até vocês, de que maneira eu poderia chegar até vocês, pensou-se em muita coisa. Pensou-se em criar salas de WhatsApp, criar salas em redes sociais. O colégio também proporcionou momentos para estar ajudando vocês em casa, onde foi criado 2 páginas, né, no Facebook e no Instagram, para ajudar vocês em casa também. Além do mais, eu estou sendo uma das professoras que estou criando esse canal também, além de outros professores que criaram, tá? Professor de matemática, professor Adriano, professor Carlos Alberto, certo? Professor de História do município de Ribeira do Pombal. Então, assim, foi pensando nisso que assim, eu também tenho que pensar uma maneira de poder chegar até os meus alunos, né? Ou ajudar aqueles também que precisam, não só os meus alunos, mas todos aqueles que precisam de ajuda nesse momento, tá? Bem, no dia 21 de maio, na quinta-feira, foi entregue a vocês a primeira atividade remota do Colégio Herência Brito, certo? E aí vocês receberam as atividades de todas as disciplinas. A minha língua portuguesa veio, né, logo no início com um texto de Otton Lara Rezende, uma crônica reflexiva, onde ele traz um gênero textual que trabalha com o cotidiano, coisas do cotidiano, certo? E nesse texto ele traz uma reflexão sobre a perspectiva do olhar diante da vida, né? A perspectiva de como a gente observa a vida. Só que o texto a gente vai analisar não com a nossa perspectiva do nosso olhar diante da vida, mas a perspectiva do narrador do texto, né? Como ele observa, como ele vê a vida diante dos olhos dele, não é isso? E nisso, vocês podem observar aí na atividade de vocês, que logo aqui embaixo, a escola colocou um link, um link. Esse link aqui é onde vocês podem estar visitando através do celular de vocês, é um canal do YouTube, onde traz essa crônica de uma maneira narrativa, onde vai trazendo, né, esse texto de uma maneira mais lúdica, mais poética. E eu vou trazer com vocês também para que a gente possa estar escutando o texto e poder analisar as questões. Lembrando a vocês que eu não vou responder a atividade, eu vou ajudar vocês a compreender a atividade para que vocês possam estar respondendo, certo? Então vamos lá, vamos começar, tá? Vou trazer para vocês aqui o link, vamos trazer para que nós possamos estar vendo juntos esse texto, ok? Então vamos lá. Vamos estar observando juntos, certo? Vou colocar bem aqui próximo. E vai estar abrindo para vocês aí o canal, tá? Vista cansada. Vamos lá. Lara Rezende.
Acho que foi o Hamlet quem disse que olhava cada coisa à sua volta, como se a visse pela última ou pela primeira vez. Pela última ou pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem olhar de crê que a vida continua. Não admira que o Hamlet tenha acabado como acabou. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto? Um certo modo de ver? O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara, sua voz, como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos nunca o viu para ser notado. O porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem, mas há sempre o que ver: gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê, tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Então, meninos, vocês puderam ver, certo? Ouvir, na realidade, né? E ver com o texto aí à frente de vocês, na atividade que vocês receberam, esse texto, né? De maneira lúdica, de maneira que vocês pudessem compreender melhor o que traz essa crônica de Otton Lara Rezende, tá? Se vocês observarem também aí na atividade, logo abaixo, vocês têm os links aqui, ó. Acesse o link para assistir ao vídeo aqui, ó. Esse aqui, que eu passei agora para vocês. E esse aqui é um link onde vocês podem estar conhecendo alguns escritores brasileiros, criadores de algumas crônicas, né? E aqui a gente traz para vocês também observarem, certo? Aqui eu vou trazer para vocês verem um pouquinho esse canal onde vocês podem estar conhecendo alguns escritores de crônica, certo? Vamos lá. Escritores brasileiros né, do nosso conhecimento e também escritores que pode estar que a gente pode estar conhecendo, tá? Aqui, vamos lá. Pronto, aqui, ó. Esse link que está aí no material de vocês, é porque aqui eu não estou conseguindo, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas, ó, vocês podem observar, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tá? Mas vocês podem estar observando aqui que ele aqui em si traz alguns escritores brasileiros, né, que nosso conhecimento, que
que trabalham com algumas crônicas, que são cronistas, que escrevem, né? Nós temos aí Antônio Torres, Antônio Maria, Paulo Mendes Campos, temos também Otto Lara Rezende, que foi esse texto que nós vimos há poucos instantes, Ivan Lessa, Jurandir Ferreira. Então, nesse link que está aí no material de vocês podem estar acessando e conhecendo esses escritores e algumas crônicas deles também, tá bom? Então, dando sequência à nossa atividade, voltando para lá, certo? Vamos lá. Deixa eu retirar isso aqui da frente de vocês para não atrapalhar, tá? Pronto. Então, voltando lá, nós vimos agora, vocês sabem que para poder fazer as atividades remotas, vocês precisam, antes de responder, precisam pesquisar, estudar o material, para que vocês possam estar fazendo as atividades propostas. Não adianta vocês receberem a atividade logo e com a sede ao pote para ficar livre, não vai adiantar. Primeiro vocês precisam estudar o material, a gente traz uma proposta de estudo para que vocês possam estar resolvendo essa atividade, tá? Faz esse estudo e depois vai lá para a atividade para tentar responder. Certo? Então, nós vimos o texto está aí na mão de vocês, nós ouvimos o texto, a narrativa dessa crônica de Otto Lara Rezende, nós visitamos a página onde vocês podem estar conhecendo alguns escritores cronistas, né, que escrevem crônicas maravilhosas, conhecer um pouco sobre alguns deles, inclusive de Otto Lara Rezende, certo? Aí, em seguida, vocês podem estar vindo aqui para... Aí sim, o primeiro momento da aula é esse, conhecer o texto, ver do que ele se trata, tá? Que tipo de texto nós estamos lendo, que é uma crônica, tá? Aí nesse segundo momento, nós temos aí, tá vendo, ó, aula 2 aqui, ó, nesse segundo momento, nós vamos estar respondendo a interpretação desse texto. Eu vou fazer uma live com vocês depois, explicar para vocês o que é interpretar e o que é compreender. Compreender e interpretar são coisas totalmente diferentes, tá? O ato de interpretar um texto é você trazer na interpretação aquilo que o autor quer passar para você. Isso é o interpretar, tá? O compreender é aquilo que você compreende a partir da leitura que você tem do mundo que você traz, a leitura de mundo, baseado na leitura do texto que você fez. Nós vamos estar fazendo uma live explicando sobre isso, como é que eu vou fazer, analisar, tudo isso. Mas para a gente poder realizar essa atividade, vocês precisam entender que vocês vão interpretar o que o texto está dizendo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Agora que você leu o texto e fez as pesquisas sugeridas, responda. Sobre a perspectiva do narrador, a ideia de ver pela última vez é algo considerado deprimente. Professor, o que é deprimente? Aí a gente vai fazer o quê? Pesquisar, tá? Deprimente é algo que me deprime, né? Deprimente, o que é? Aí eu vou lá no dicionário, vou pesquisar, baseado na minha pesquisa que eu fiz lá no dicionário, e segundo o que traz aí o texto e a pergunta, aí eu vou lá para a questão, né? Opção A, isso quer dizer que? Opção A frase quer dizer que o narrador é um poeta? Opção B, o narrador pretende dar um tom irônico para a frase? Opção C, a frase transmite uma ideia de desânimo? Opção D, a frase transmite uma ideia de contentamento. Então, baseado na narrativa que vocês ouviram da crônica, baseado na pergunta aí, sobre a perspectiva do narrador, sobre o olhar do narrador, a ideia de ver pela última vez é algo considerado deprimente. Ele quis dizer o que com isso? Aí vocês vão lá e fazem a análise, tá bom? Letra E. Identifique nas frases abaixo qual delas tem o mesmo sentido de o hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Olha a frase que vem aí, ó. Identifique na frase abaixo qual delas tem o mesmo sentido, que são parecidos.
que traz a mesma harmonia entre elas duas. Elas são bem parecidas. Então, segundo essa frase aí, o hábito suja os olhos e lhes baixa a vontade. Que frase poderia ser parecida com essa? Opção A. O dia a dia torna o nosso olhar opaco. Professor, o que é um olhar opaco? Eu vou lá no dicionário, vou pesquisar o que é olhar opaco e vou ver o que quer dizer dentro desse contexto o que é um olhar opaco. Um olhar sem o quê, né? Opção B. O dia a dia torna o nosso olhar mais apurado. É isso que ele quis dizer lá? O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Opção C. O dia a dia torna o nosso olhar desconfiado. E opção D. O dia a dia leva-nos a ter sabedoria no olhar. Então, analise lá a frase e venha aqui para as opções e veja qual delas tem o mesmo sentido que a frase lá está pedindo, ok? Letra F. Estamos aqui, ó. Vamos. Meu mouse aqui deu um pequeno problema aqui. Vamos para a letra F. Aqui. Qual a alternativa que corresponde ao trecho da crônica? Olha a pergunta lá, Vamos analisar a pergunta. Sempre eu digo a vocês, quando vocês forem ler, interpretar, contar, vocês primeiro têm que ver o que é que pede a questão. Analise bem o que é que pede a questão, para depois você tentar ir lá responder, tá bom? Então vamos lá. Qual a alternativa que corresponde ao trecho da crônica? Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. Olha que frase perfeita, né? Se pudéssemos olhar as coisas com os olhos das crianças, né? A gente vê o mundo de outra maneira, mas a gente vai crescendo, a gente vai enxergando coisas que antes, quando criança, não enxergávamos, né? A perspectiva do olhar vai se transformando, hein? Então, vamos lá. Opção A. A inocência das crianças tem relação com o olhar opaco que elas possuem. Opção B. O olhar infantil revela que as crianças observam o que a sociedade as treina para ver. Opção D. As crianças ainda não apresentam o desgaste do olhar provocado pela rotina. E opção D. As crianças apresentam um olhar diferente porque suas vistas ainda são muito boas. Certo? Letra G. O narrador nos faz refletir sobre a nossa situação na contemporaneidade das muitas situações que só olhamos, mas não vemos. Que só olhamos, mas não vemos. De acordo com o texto, a causa de estarmos com este comportamento é o quê? A gente olha, mas a gente não vê. O que é que está trazendo essa causa para a nossa contemporaneidade? Opção A. Passamos muito tempo de nossas vidas nas redes sociais. Opção B. A vida que levamos nem sempre é o que parece ser. Opção C. Acabamos banalizando o nosso olhar. E opção D. Somente o poeta consegue ver as coisas. E aí, meninos e meninas, né? Bem interessante essa questão, né? Agora vai entrar a nossa compreensão. Nós até o presente momento nós estávamos interpretando, tá? Agora vai entrar a nossa compreensão do texto. Vamos lá. A letra H aqui, ó. A letra H, deixa eu tentar. Mouse me ajuda. Desculpa, gente. Mouse aqui. Então vamos lá. Opção H. Você acha que o título do texto está coerente com o seu conteúdo? Né? Vista cansada. De acordo, porque muitas pessoas confundem tema com título. Tá? Voltando um pouco a esse contexto, título é o nome que você dá àquele texto que você está lendo. Tá? O tema é o
o que traz o texto. Do que se trata esse texto? Do que ele está falando? Qual é a abordagem que ele faz? Isso é o tema, tá? O título é o nome do texto que fica logo lá em cima, no início do texto, tá certo? Então, esse título está coerente com o seu conteúdo? Aí vocês vão explicar por que está coerente, tá certo? Letra J. O que é o monstro da indiferença que, na visão do narrador, se instala na vida das pessoas? Aí vocês vão fazer o ato da compreensão. E aí vocês vão trazer um pouco do conhecimento de mundo que vocês já possuem, de leitura que vocês já possuem das séries anteriores, tá? E aí, baseado nessa leitura dessa crônica de Otto Lara Rezende, Vista Cansada, quando ele traz aí o monstro da indiferença que há na visão do narrador, se instala na vida das pessoas. E aí, gente, você acha que sim? E vocês vão explicar o porquê disso, tá certo? Ok? Letra J. O que o monstro da indiferença pode causar nas relações familiares e até mesmo sociais? Convivemos muito com isso, né, gente, no dia a dia. Nós convivemos com a indiferença social, tá? Nós convivemos com a indiferença familiar, tá? E aí vocês vão trazer essa visão de mundo de vocês para essa questão aí, para responder essa questão, tá certo? Letra K. Este momento que estamos vivendo em nossas casas é muito propício para que possamos refletir e avaliar nossa maneira de ver o mundo à nossa volta. Este pode ser um convite para que possamos reaprender a ver o mundo com os olhos de quem vê pela primeira vez. Como você pode fazer isso? Diante de todas essas coisas que andam, né, em torno de nós, esses acontecimentos, essas transformações, transformação familiar, transformação social, toda essa perspectiva de mudança que ocorreu nas nossas vidas durante esse tempo. E aí, como é que a gente pode ver tudo isso, né? Como é que pode fazer? Como você pode fazer isso, vendo essa questão, né, dessas transformações, né? E avaliar isso tudo aí, ok, gente? Pronto, essa é a primeira aula e a segunda aula da atividade remota que vocês receberam. Nós vamos agora para o terceiro momento da atividade remota, que é essa aula aqui, ó, a aula 3, relembrando. Aqui teve um aluno que me perguntou, eu não me lembro quem foi, se foi L'Oriel, eu não sei quem foi o aluno que me perguntou, professora, até mandou para mim, vocês mandam para mim as dúvidas e isso é muito bom. Porque é onde eu vou criando, nesses canais, né, nas aulas, eu vou criando essas questões para tirar as dúvidas. É onde eu vou organizando as minhas aulas com vocês. Aí um aluno me perguntou assim, professora, mas o que é figura de linguagem? Que eu não estou lembrada. Não estou lembrada, não. Eu não me lembro o que é antítese, eu não me lembro o que é hipérbole, o que é eufemismo. Eu não me lembro o que são essas questões. Bem, logo na primeira live que eu fiz com vocês, quando eu falei descomplicar a gramática, porque a gente precisa estudar gramática, justamente nesses momentos, né? Porque a língua portuguesa, ela é densa, ela envolve muitas coisas, uma puxa a outra, uma vai puxando a outra. A língua portuguesa já não é uma ciência exata, como é matemática, como é ciências, como é física, né? Biologia, tá? A língua portuguesa, ela é uma ciência humana que ela está em mudança o tempo todo. E a gente tem que estar em constante mudança junto com ela, certo? Algumas coisas são estanques, de fato, são paradas, não mudam, mas outras mudam. E a gente tem que estar sempre lendo, por isso que eu sempre digo meus alunos leitura, porque é através da leitura que a gente consegue compreender o mundo que nos cerca, consegue entender melhor as coisas. É a leitura que nos ensina muita coisa, viu, gente? Então, por isso que eu sempre estou incentivando vocês ao mundo da leitura, porque é nesse momento que a gente vai entender a nossa língua, tá certo? Então, aqui nessa questão, na aula 3, é assim, relembrando. Aí nós temos aqui, ó, um link, olha o link aqui, ó, tá vendo? Ó, o link aqui,
eu vou abrir aqui para vocês, tá? Tem um link, onde nesse link vocês irão estar acessando para poder ajudar vocês a responder essa questão aí. Então, vamos lá no link, aqui, ó, eu vou tentar acessar aqui para vocês, certo? Para estar levando lá para o canal, a página, tá? Aqui, pronto. Nessa página aqui, através desse link, vocês vão estar estudando sobre essas figuras de linguagem, tá? Aqui, vou colocar para vocês verem, certo? Ok. Vamos aqui também. Ok, vamos lá. E aqui vai estar aparecendo para vocês agora. Pronto. Aqui, perfeito, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer para que a gente possa estar visualizando melhor, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou ver se lá eu consigo passar para que vocês possam ver. Que eu acho que lá não vou estar aqui conseguindo abrir lá. Aqui, porque aqui tá aberto já, ó. Aqui vai falar nesse canal, no link, por isso que a gente pede que vocês em casa, na hora que estiver assistindo essas aulas, acessem o link, porque aí vocês vão acompanhando o que eu estou dizendo, tá? Aí nesse link, ele traz falando sobre as figuras de linguagem. O que são essas figuras de linguagem e quais são esses tipos de figuras de linguagem, tá? Aqui diz o seguinte, que as figuras de linguagem consistem em fugas discursivas da língua, ou seja, quando a gente utiliza palavras para dizer algo, mas que a gente não quer dizer realmente dentro daquele contexto, a gente quer dar uma conotação, né? uma coisa, um sentido irreal, tornando o texto mais lúdico, mais dinâmico. E as figuras de linguagem é uma da estilística que nós trazemos para o contexto da nossa linguagem, para justamente estar falando sobre diversas coisas. Por exemplo, quando a gente fala, ai gente, eu já chorei rios de lágrimas pela situação que eu vivi. Claro que ninguém consegue chorar rios de lágrimas, não é verdade? Porque quem vai chorar rios de lágrimas vai morrer, porque nem nessa quantidade de água a gente tem no nosso organismo, né? E quando a gente fala rios de lágrimas, isso é um exagero maior do mundo. E a esse tipo de estilística nós chamamos de figuras de linguagem, que está dentro da hipérbole, né? Que é quando a gente utiliza o exagero demasiado para falar algo, né? Retratar algo, certo? E aí, dentro dessas figuras de linguagem, nós temos aqui 3 características, ó. Nós temos as figuras de semântica, as figuras de sintaxe e as figuras de som ou fonética, tá bom? E aí nós temos, nas figuras de semântica, nós temos metáfora, catacrese, personificação, sinestesia, gradação, metonímia, ironia, hipérbole, eufemismo, antítese, paradoxo, certo? Aí quando a gente entra nas figuras de sintaxe, nós temos o pleonasmo, nós temos a silepse, nós temos a elipse, nós temos a zeugma, o ansíndeto, o polissíndeto, anáfora, o hipérbato, anacoluto, certo? E aí quando entra nas figuras de fonética, nós temos a literação, a assonância, a paranomasia, a onomatopeia, e aí finda essas figuras de linguagem, certo? Então elas vêm separadas em 3 classes, tá? Figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de fonética, tá? Então, meninos, mas professora, eu não vou conseguir compreender tudo isso. Por isso que está aí o link para que vocês possam em casa estar vendo com mais calma, com mais tranquilidade. Vocês vão lendo, vão observando os exemplos. E aqui nessa questão eu vou explicar o que é que vocês irão estar respondendo, tá bom? Então vamos lá para a questão. Aí nós temos aí, primeira questão, certo? Vou tirar aqui, nessa página aqui, tá gente? No link vai trazer vocês para essa página aí,
que é falando sobre as figuras de linguagem, tá certo? Vamos tirar aqui pra gente ir pra questão. Então, vamos lá. Aqui. Na primeira questão aí, da aula 3, nós temos assim. Quanto às figuras de linguagem presentes nos trechos, assinale a alternativa correta, observando a sequência dos 3 trechos. Experimente ver pela primeira vez. Olha aqui os trechos, viu? Olhe os trechos. Primeiro trecho tem assim. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Aqui, ó. Aqui já é um, ó. O que você vê aqui, ó. O que você vê todo dia sem ver. Mas o que quer dizer? O que eu vejo todo dia sem ver? Isso é uma figura de linguagem. Que figura de linguagem seria essa? Hein? Que figura de linguagem seria essa? Será que ela é um eufemismo? Mas o que quer dizer eufemismo, professora? A gente vai lá para figuras de linguagem, lá para figuras de semântica. Metáfora, alguns de vocês já entendem o que seja uma metáfora. Metáfora é uma comparação, se exatamente você perceber que está comparando. Porque na comparação, eu comparo algo ou alguma coisa usando os conectivos. Por exemplo, Maria é tão bonita quanto João. O conectivo aí, tão quanto, é utilizado para fazer a comparação. Na metáfora, eu faço essa comparação sem usar o conectivo. Tá? Então, por exemplo, você tem uma pedra dentro do peito. Eu comparei a maneira como aquela pessoa me trata como uma pedra, porque a pedra é um objeto que não tem vida. É um ser inanimado. Então, eu estou comparando aquela pessoa a uma pedra, mas eu não usei o conectivo aí, tá? Eu poderia usar o conectivo aí? Poderia, por exemplo, Maria, você é tão pedra quanto o seu coração. Aí seria uma comparação, mas eu não usei uma metáfora. Eu comparei sem usar o conectivo tão quanto. Por isso que é uma metáfora. Entenderam? Então, nessa frase aí, ver sem ver não é uma metáfora. Vamos para a catacrese. Professora, nem catacrese aí não tem. Nós temos aqui a opção de ser antítese, o primeiro, antítese, hipérbole e eufemismo. Hipérbole a gente já descarta, então não seria essa, a gente já usa o método de descartar. Hipérbole já não seria essa porque você não está vendo exagero nenhum, nem coisas fora do contexto aí, né? Não há um exagero aí, tá? Então eu já descartaria a letra A por isso. Não tem hipérbole aí, tá certo? O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Aí sim poderia ser uma comparação, né? Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer, né? Então, eu não colocaria a opção A, tá? Mas vamos lá. Vamos analisar aqui. Vamos lá, professora, o que é a antítese? Vamos lá em antítese. Vamos analisar a antítese. Antítese. Antítese dá-se quando se utiliza das palavras ou ideias com significados opostos. Feio, bonito, triste, alegre. E aí vocês observam que aí nesses trechos, ó, experimente ver pela primeira vez o que você não vê. Experimente ver pela primeira vez o que você vê logo, o que você vê todo dia sem ver. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Isso tem jogo de oposição? Tem? O campo visual da nossa rotina é como vazio. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. E aí? Né? Antítese também você não vê o jogo de
de palavras. Você vê o jogo de palavras aí? Ó, o que você vê todo dia sem ver. Vê, não vê. Não é um jogo de palavras? Não é? Vê, não vê. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Ó, isso aí seria o quê? O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Será que eu não estou sendo exagerada aí? Será? Ou será que eu estou fazendo uma comparação do que eu vejo com o vazio? Eu estou comparando aquilo que eu vejo da minha vida com o vazio. É um exagero? Ou é uma comparação daquilo que eu estou vendo? Eu vejo a vida dessa maneira, como um vazio. Eu estou comparando a minha vida com o vazio, e aí? Certo? E um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. E aí seria o quê? Aí tem aqui, professora, tem eufemismo. Ironia. A ironia é uma figura de linguagem que eu poderia dizer assim: nossa, a pessoa tá lá, vamos supor que vestiu a pior roupa que ela tinha. Ela já veste de propósito mesmo para ver a intenção da outra pessoa sobre o olhar diante dela, né? Veste aquela roupa ridícula mesmo, aí diz: e aí, tô bonita? Aí você olha: nossa, amiga, você tá linda, viu? Parecendo né? Ou seja, ela faz uma ironia. Isso é uma ironia, né? Quando eu digo assim, aí eu entro numa casa, fiz uma faxina, aí eu olho pra casa e digo: nossa, você limpou tudo igual a sua cara, né? Ou você limpou tudo, tá perfeito, e tá lá a sujeira maior do mundo, né? Isso é uma ironia, quer ser o irônico, né? E você percebe isso aí dentro desse contexto, certo? Ou seria um eufemismo, né? A professora, e eufemismo seria o quê? Aí, tá? Aí a gente vem aqui e mostra para vocês que o eufemismo ocorre quando se utiliza a expressão para atenuar uma ideia, para a gente dar ênfase àquela ideia, para a gente mostrar de fato aquela ideia. Quando eu digo assim, por exemplo, ela estava muito doente e acabou batendo as botas, né? Eu dei um ar maior àquela situação a qual ela viveu, né? E aí, não seria um eufemismo logo acima? Ou seria uma ironia? Então, diante dessa explicação que eu fiz para vocês, diante do material que vocês têm aí no link sobre figuras de linguagem, pesquisem, estudem e tentem responder essa questão aí, que eu sei que vocês vão arrasar, tá certo? Na questão 2 tem assim: no livro O Pequeno Príncipe, quem já teve a oportunidade de ler este livro, eu já li 3 vezes e leio 1000 se me derem. A terceira vez que eu li, eu estava na maternidade, eu estava prestes a ter meu filho, e eu estava lendo o livro. Não no dia do parto, é claro, né? Mas antes eu fiquei um período, né? E eu levei o livro para ler lá e lia. E quando eu estava lendo, Francisco mexia muito na minha barriga, bastante. Parece que a barriga tinha vida própria, sabe? Aliás, se a barriga tem vida própria, é porque é um ser que está dentro de você, né? E quando eu lia em voz alta, né? Eu lia dentro da maternidade e as pessoas que estavam próximas a mim chegam a relaxar. Mas, nossa, você lê muito bem. Eu lia alto para justamente ajudar as mães, né, a relaxar um pouco. Além disso, ajudava a relaxar meu filho também. E foi uma das primeiras leituras que meu filho teve. Foi O Pequeno Príncipe. É um livro maravilhoso. Eu tenho os dois, O Pequeno Príncipe e O Retorno do Pequeno Príncipe. Todos os dois são maravilhosos, certo? Aí nós temos aqui, ó. Vamos lá. No livro O Pequeno Príncipe, há várias frases poéticas carregadas de significados e por isso mesmo podem ser aplicadas em outros contextos. Das frases a seguir, copiadas do livro, qual delas pode ser relacionada à crônica estudada? Então vocês vão ter aí 4 opções. Nós estamos falando sobre a crônica de Otto Lara Rezende, Vista Cansada. Tem 4 opções de frases retiradas do livro O Pequeno Príncipe que pode estar correlacionada com o texto de Otto Lara Rezende. E aí, qual delas seria
Aí nós temos aí, ó. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Será que seria essa? Só se ver bem com o coração. Resolveu cuidadosamente seus vulcões. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. E aí, meninos? Beleza, né? Terceira questão. As crônicas podem ter várias classificações. Depende da intenção do autor e da linguagem utilizada. Perfeita essa colocação aí, certo? A crônica, ela tem várias classificações, né? Várias. E isso vai depender do autor que está escrevendo ela. Se vocês receberam aí o link lá no primeiro momento da nossa aula, né? Tem um link lá trazendo alguns autores brasileiros, cronistas, que escrevem crônicas, né? Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, né? Antônio Torres, que vocês podem estar vendo, e cada um escreve uma crônica de forma diferente, com intenções diferentes, certo? E aqui nós vamos lá. Analisando a crônica Vista Cansada, podemos classificá-la como uma crônica narrativa, reflexiva, humorística ou futebolística. E aí, essa crônica, eu coloquei o áudio para que vocês pudessem ouvi-la. Vocês leram na atividade de vocês. Eu mostrei na atividade, veio um link para que vocês possam estar vendo. E aí, que tipo de crônica seria essa? Bem legal, né? E bem fácil essa questão aí, certo? Terceira questão. No penúltimo parágrafo, o ponto de interrogação é usado em algumas frases. O que ele quer reforçar? O que é que esse ponto de interrogação, utilizado em algumas frases, quer reforçar? Opção A. O modo de perceber as coisas do dia a dia que os poetas possuem. Opção B. A indiferença marcada pelo olhar mecanizado diante das situações cotidianas. Opção C. A atenção daqueles que têm a curiosidade para perceber aquilo que os cerca. Opção D. O autor não teve a intencionalidade específica. E aí? Quarta questão. Já no início do texto, o autor cita o nome de Hegel. Você pode pesquisar para saber quem ele foi. Aí é um trabalho de pesquisa de estudo. Vocês vão pesquisar e vão trazer para aí essa resposta, ok? Ampliando. Publicado em 1943, O Pequeno Príncipe, de Edir Agir, 96 páginas. Aqui tem o valor até, né, do livro. De Anthony Shakespeare, é uma das obras mais amadas por adultos e crianças de todo o mundo. Verdade. Eu sou uma dessas amantes. Além de ser um dos livros mais traduzidos atualmente, ficando atrás apenas da Bíblia e do Alcorão. Aí nós temos aí o local onde foi retirada essa informação. Aqui, ó, vocês podem estar acessando esse link aí também, para que vocês possam estar vendo, certo? Aí tem. Ficou interessado? Baixe o livro em PDF, acessando o site, QR Code abaixo, aqui tem aqui, ó, vocês podem estar acessando e baixando o livro para poder fazer a leitura dele. Uma indicação de leitura que essa atividade remota traz para vocês poderem ler, e que eu vou estar cobrando essa leitura de vocês lá na frente. Então, leiam, tá? O Pequeno Príncipe, tá aí o link que vocês podem estar baixando e fazendo a leitura desta obra, tá certo? Aula 4. Onde já se viu... Aqui, ó. Uma tarde de inverno, estava eu lá, na rua Barão de Tapetininga, mexendo nas estantes de uma livraria. Não consigo passar por uma sem entrar para fuçar no meio dos livros. Desde que eu tinha 4 anos de idade, o que já faz muito tempo, livro para mim é a coisa mais gostosa do mundo. A gente nunca sabe que surpresa vai encontrar entre duas capas. Pode ser coisas de boniteza ou de tristeza, ou de poesia, ou de risada, ou de susto, sei lá. Um livro é sempre uma aventura, vale a pena tentar.
Pois bem, estava eu ali, muito entretida, examinando os livros, quando de repente senti que alguém me puxava pela manga. Olhei para baixo e vi um menino, um garotinho de uns 9 ou 10 anos, magrelo, sujinho, de roupa esfarrapada e pé no chão. Uma dessas crianças que andam largadas pelas ruas da cidade pedindo esmola. Ou melhor, dos casos vendendo colchetes ou drops, essas coisas. Eu já ia abrindo a bolsa para livrar-me logo dele, quando o garoto disse: escuta, dona. Naquele tempo, ninguém chamava a gente de tia, Tia era só irmão do pai ou da mãe. O quê? Perguntei. O que você quer? Eu, dona. Me compra um livro? Disse ele baixinho, meio com medo. Dizer que eu fiquei surpresa é pouco. O jeito do menino era de quem precisava de comida, de roupa, isso sim. Duvidei do que ouvira. Você não prefere algum dinheiro? Perguntei. Não, dona, disse o garoto, mais animado, olhando-me agora bem nos olhos. Eu queria um livro. Me compra um livro? Meu coração começou a bater mais forte. Escolha o livro que você quiser, falei. As pessoas na livraria começaram a observar a cena, incrédulas e curiosas. O menino já estava junto à prateleira, procurando, examinando, ora um livro, ora outro, todo excitado. Um vendedor se aproximou meio desconfiado, com cara de querer intervir. Deixe o menino escolher um livro, falei, eu pago. As pessoas em volta me olhavam admiradas. Onde já se viu alguém comprar um livro para um molequinho maltrapilho daqueles? Pois vou lhes contar, foi exatamente o que se viu naquela tarde, naquela livraria. O menino acabou se decidindo por um livro de aventuras. Nem me lembro qual. Mas me lembro bem da minha emoção quando lhe entreguei o volume e vi seus olhinhos brilhando, ao me dizer um apressado obrigado. Dona, antes de sair em disparada, abraçando o livro apertado ao peito. Quanto aos meus próprios olhos, estes se embaçaram estranhamente quando pensei comigo. Tanta criança rica não sabe o que perde, não lendo, e este menino pobre, que certamente não era um pobre menino, sabe o valor que tem essa maravilha que se chama livro. Isso aconteceu há vários anos. Bem que eu gostaria de saber o que foi feito daquele menino. Tatiana Berlink, onde já se viu. Olhos de ver, terceira edição, São Paulo, Moderna, 2004, página 19 e 21. Veredas. Aqui nós temos o link, onde vocês podem estar acessando esse material, esse texto. E aí, após a leitura perfeita, né, gente? Esse texto até me emocionou, viu? Me emocionou mesmo. Porque eu não conhecia esse texto. E é um texto que mexe muito com a gente, porque nesse momento, né, não falo nesse momento hoje, mas é muito difícil você ver alguma criança pedindo livro. Você vê pedindo comida, você vê pedindo dinheiro, você vê pedindo tudo, mas livro é inusitado, né? Mas também muita emoção. Então vamos lá. Após a leitura do texto, responda. Que fato causou tanta estranheza na narradora com relação à situação vivenciada? Antes de responder a isso, eu vou fazer uma pergunta. Que gênero textual vocês acabaram de ler? É um conto, uma crônica? É uma fábula? É uma notícia? É o quê? Que gênero seria esse? Eu quero que vocês me respondam, tá? E aí vocês vão fazer a interpretação desse texto, tá? Na segunda questão, aí tem aí, ó. Na primeira questão, que fato causou tanta estranheza no narrador com relação à situação vivenciada? Opção A, o fato de as pessoas olharem-na com curiosidade, o fato de um menino pedir-lhe
que comprasse um livro. Opção C, o fato de que um livro é sempre cheio de surpresas. Opção D, o fato de ela oferecer roupa e o menino negar. Segunda questão, o que a autora quer dizer quando descreve tanta criança rica não sabe o que não sabe o que perde, não lendo, e este menino pobre, que certamente não era um pobre menino, sabe qual valor tem essa maravilha que se chama livro? Explique para mim, a vocês, essa questão aí, ok, gente? Terceira questão. A autora descreve que o menino pediu um livro meio com medo. Reflita sobre o ocorrido e explique por que você acha que o menino agiu dessa maneira. Aí vocês têm as opções. Opção A, porque ele imaginava que a autora brigaria com ele. Opção B, porque o menino ficou com vergonha de estar vestido daquele jeito. Opção C, porque o menino estava com muita fome. Opção D, porque o menino vivia com medo de tudo. E aí, gente, vocês acham que foi? Quarta questão. Qual a importância da leitura para a vida das pessoas? Você concorda que ler um livro é sempre uma aventura e que vale a pena tentar? E aí? Por que motivo as pessoas que presenciaram a cena na livraria ficaram surpresas? Hein? Quem não ficaria, né, gente? As crônicas são textos curtos, normalmente inspiradas em uma situação cotidiana, um fato real ou imaginário. Você acha comum que aconteça esse tipo de situação retratada na crônica no dia a dia? Explique. E aí? Sétima questão. Vamos comparar o texto Onde Já Se Viu com o vídeo Passarinhos. Estabeleça a semelhança entre ambos. O vídeo tá aqui, ó, nesse link, tá? Que vocês vão abrir e vão comparar, tá certo, gente? Vamos fazer essa comparação e estabelecer aí a semelhança entre ambos, ok? Oitava questão. Você tem o hábito de ler? Cite qual livro você leu que você indicaria para um colega seu, ok? Nona questão. Vamos ver se você conhece algum desses livros e seus autores. Para isso, você deve numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o autor à obra, tá bom? E aqui nós temos as obras e aqui nós temos os autores. E aí vocês vão estar fazendo, né? Vão estar respondendo a esse quesito maravilhoso que eu tô. Maria, eu já adorei esse momento, tá? Dica. Aproveite o tempo que você está em casa para ler um livro. Se você não tem livro em casa, baixe um da internet. Você vai gostar. E se você não tem nem um livro, nem internet, mas como é que eu vou estar assistindo? Às vezes eu estou com o celular da minha mãe, estou com o celular de um amigo, eu estou vendo ali, me disseram que a professora postou um vídeo no canal YouTube e eu estou assistindo aqui para poder responder minha questão. Mas eu não tenho acesso à internet, também não tenho um livro. E aí a gente pode estar buscando meios para poder conseguir esses livros com um amigo meu disse, me empresta um livro para eu poder ler, você tem um livro tal, ou você pode, com quem a gente pode conseguir um livro emprestado para poder ler? Porque, gente, é uma aventura maravilhosa, vocês vão adorar, tá certo? A última aula aqui, aula 5, ainda sobre Onde Já Se Viu, releia o texto para responder as questões. Aí vem, número 1. O foco narrativo da crônica está em primeira pessoa. Professor, o que quer dizer foco narrativo? Quem são as pessoas? Quem é que está fazendo? Quem está narrando o texto? O texto está narrado na primeira pessoa, eu ou nós. Na terceira pessoa, ou seja, o observador conta apenas e observa, ele não participa, ele só conta. Ele só observa, mas ele não participa da história. Na terceira pessoa, onisciente, sabe também o que os personagens pensam. Além dele narrar o que está acontecendo na cena, ele não participa, o onisciente. Mas ele conta a história e ele também sabe o que se passa na cabeça dos personagens. Esse é o narrador onisciente, tá certo? Então você vai dizer que tipo de foco narrativo essa crônica que vocês viram aí tem, tá certo? Terceira questão. Justifique a sua resposta com o trecho da crônica, tá?
A quarta questão, a linguagem empregada no texto é o quê? Formal, informal, poética, metafórica, certo? Formal é quando a gente usa a língua culta, a língua da gramática normativa. A informal é que a gente usa vários tipos de linguagem. A linguística, ela tem, né, gírias, né, vícios de linguagem, tá? Poética é quando a gente utiliza o eu lírico, né, dentro do contexto, e a metafórica, quando a gente usa essa figura de linguagem em métodos, né, de comparação, sem a gente estar comparando, né? Estamos comparando, mas ao mesmo tempo a gente não percebe isso, não é verdade? Então, que tipo de linguagem foi empregada aí nesse texto? Quinto, transcreva um trecho do texto que justifique a sua resposta dada na questão anterior. Além de vocês marcarem um xizinho ali, vocês vão trazer um trecho que vai justificar essa sua resposta do texto aí, ok? E a última questão, como você já estudou, a crônica é um gênero textual curto e com poucos personagens, inspirado em uma situação ou fato do cotidiano real ou imaginário. Qual das frases abaixo justifica o ponto de partida para a escrita da crônica de Tatiana Berlink? Aí nós temos a opção A, a presença de um menino na rua em uma livraria comprando um livro. A opção B, a presença de um menino de rua em uma livraria pedindo um livro. Opção C, a presença da narradora na livraria comprando um livro. Opção D, a presença de muitas pessoas a observarem a cena. Tá? Então, gente, foi um enorme prazer estar com vocês nesse momento, certo? Eu espero ter ajudado vocês a responderem essa atividade e nós vamos nos ver mais vezes por aqui, por esse canal, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e qualquer dúvida, já sabem, estamos no WhatsApp, estamos no Classroom, Google, né? As nossas turmas estão lá também. Estarei falando com vocês no privado, vocês podem estar me procurando no privado para estar auxiliando vocês em tudo, tá certo? Muito obrigado, estamos aí. Até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!